Há cerca de 13 anos, quando eu tinha lá pelos meus 14 anos, minha família e eu morávamos em uma casa numa cidade do interior. Tudo começou com minha madrasta ouvindo um bebê chorando no andar de cima, enquanto apenas ela e minha irmãzinha, que tinha 4 anos na época, estavam em casa, e minha irmã estava dormindo. A partir daí, ao longo dos 10 anos que moramos lá, todos nós experimentamos ver uma mulher de branco com cabelo preto na casa. Os lugares mais comuns onde a víamos eram o quarto principal no andar de cima e no topo das escadas, que podiam ser vistos dos sofás na sala de estar. Nenhum de nós nunca sentiu algo maligno ou desconfortável. Apenas sabíamos que ela estava lá, sabe? Por volta de 5 anos atrás, eu me mudei da casa sozinho com minha namorada na época. Minha família ficou mais uns 3 anos, e ela me seguiu. Quando morava na casa, eu a via e sentia sua presença novamente. Nada maligno, mas quando me mudei, foi quando isso começou a mudar. Ela aparecia nos meus sonhos, e no início, ela estava apenas no sonho, não me incomodava. Ela começou a agir de maneira diferente nos sonhos. Eu simplesmente me sentia estranho ao vê-la, enquanto antes parecia amigável. Ela começou a me seguir nos sonhos e tentar me assustar, eu acho. Há cerca de 1 ano foi a primeira vez que isso realmente me afetou. O sonho era eu e alguns amigos, um dos quais tinha visto a mulher na vida real e se recusava a ficar na casa onde a viu, em um parque de sustos. Estávamos apenas andando por lá procurando algo para fazer, e o amigo que a tinha visto antes, Isaac, me cutucou e disse que ela estava me observando e nos seguindo. Eu disse apenas: ignore isso. Vamos continuar. Ela continuou nos seguindo, e ele me informou que ela estava mais perto. Então eu tive a ideia. Desta vez, vou assustá-la antes que ela me pegue. Péssima ideia. Ela parou de nos seguir. Eu disse ao meu amigo: agora é minha chance, e tentei correr sorrateiramente até ela para agarrá-la. Bem quando eu estava prestes a agarrá-la, ela se virou mais rápido do que eu pude alcançar minhas mãos. Com o pior sorriso no rosto, me agarrou e me empurrou para cima no ar, tudo enquanto mantinha contato visual e sorria. Parecia que eu estava caindo para cima. Acordei depois de subir tão alto, gritando e ofegando por ar. Depois disso, o problema parecia ter desaparecido. Eu não sentia nem via mais ela. Achei que estava livre, até 2 noites atrás, quando ela voltou. Agora moro em um apartamento de 2 quartos no campo com minha namorada e os filhos dela. Estava muito quente naquela noite e eu tive dificuldade para dormir. Minha namorada disse que acordou no meio da noite com o que parecia ser um bebê em dor, não apenas chorando, mas como se estivesse algo ruim acontecendo com ele. Os filhos dela são todas crianças que têm mais de 4 anos de idade, então nem é possível que fosse um deles. De qualquer forma, quando ela se levantou, correu para o quarto deles para ver se estavam bem, e todos estavam dormindo profundamente. Enquanto estava no quarto, ela ainda podia ouvir como se estivesse ali com ela. Ela me disse que então entrou no quarto para falar comigo e dizer que eles estavam bem e que eu apenas sorri para ela. Virei e fui dormir. O problema é que eu tenho 0 lembrança dessa conversa ou do que aconteceu. Tenho tentado me lembrar desde que ela me contou e não consigo, nem um pouco. Ela me disse o que estava passando na TV na hora e tudo, e eu não consigo lembrar. Naquela mesma noite, a mulher estava no meu sonho novamente. Então, dentro de 1 hora após ela experimentar isso, eu tive o sonho com a mulher. Desta vez, o sonho foi diferente. Não lembro a maior parte do sonho, mas lembro vividamente do final. Eu pulei no banco do motorista do meu carro, e quando olhei no espelho lateral do motorista para dar ré, ela estava no espelho olhando nos meus olhos com aquele mesmo sorriso maligno. Novamente, estendi meus braços para agarrá-la, e quando estendi meus braços, comecei a sufocar. Eu não conseguia respirar. Acordei ofegante, como se tivesse sido mantido debaixo d'água, tão alto que acordou minha namorada. Passei toda a manhã de ontem pesquisando sobre isso o máximo que pude, mas acho que estou sem respostas. Se alguém tiver alguma ideia ou algo que ache que possa ajudar, por favor, me avise. Não parece que estou louco ou esquizofrênico, porque tenho várias outras pessoas que acreditam firmemente que a viram.
Mas por que ela ficou comigo todos esses anos depois? Por que a intenção dela mudou? Ah, cara, eu adoro contar essa história para as pessoas porque elas nunca acreditam em mim. E o grupo de pessoas que estava comigo na época se lembra da mesma forma exata. Eu tinha 16, quase 17 anos. Era o verão do meu terceiro ano do ensino médio. Era uma sexta ou sábado à noite, você sabe, o de sempre. Vivendo em festas. Pegamos uns cigarros e precisávamos de um lugar para fumar e falar besteira. Fomos à floresta estadual ali perto, onde tem vários estacionamentos de cascalho ao redor para caçadores e caminhantes estacionarem e entrarem na mata. Os estacionamentos são pequenos. Cabem uns 6 carros no máximo, não são grandes. E não tem entrada ou nada assim, só semicírculos de cascalho saindo da estrada principal. No lado sul dessa floresta, tem uma igreja abandonada. Parece uma igreja, mas dizem que era de membros satânicos, que é bem famosa entre as comunidades paranormais e os moradores locais. Aparentemente, as sombras te expulsam da propriedade e você pode ver luzes quando passa de carro ou algo assim. Não sei, nunca tive vontade de ir lá. Enfim, essa é a informação de fundo sobre o lugar e o cenário. Nós estacionamos nesse lote de cascalho. O parque fecha do anoitecer ao amanhecer. Tecnicamente estávamos invadindo, mas só precisávamos de um lugar para fumar. 5 de nós na caminhonete, 2 caras na frente, um cara e 2 garotas no banco de trás. Abaixamos as janelas, acendemos, estávamos ouvindo música e conversando. Depois de fumar, estávamos nos sentindo bem. O cara no banco de trás fez uma piada que estava muito quente e apertado na caminhonete, e se a gente não ligasse o ar-condicionado, ele ia subir na caçamba. Todos rimos, ninguém queria o ar ligado, então dissemos, vai lá. Assim, ele subiu na caçamba pela janela traseira, continuamos conversando. De repente ele aparece com a cabeça e diz, liga o caminhão e sai daqui agora. O tom da voz dele foi de arrepiar, mas todos falamos tipo, relaxa cara, você tá bêbado, estamos num estacionamento, não tem ninguém aqui, a gente veria se alguém tivesse chegado. Ele começou a voltar pro caminhão visivelmente tremendo e disse que tinha alguém lá fora com a gente e que precisávamos ir embora. Então finalmente concordamos. Beleza, João está morrendo de medo, já fumamos mesmo, vamos todos para casa dele. Todos ouvimos cascalho como se alguém estivesse andando em direção à caminhonete e isso nos deu um susto. Ligamos o veículo, acendemos os faróis e o estacionamento estava cercado. Estávamos no meio do nada, estacionados numa floresta estadual após escurecer, e o estacionamento de cascalho estava cercado de figuras sombrias. Nem sei quantas figuras havia. Parecia que cada brecha nas árvores estava preenchida com uma sombra, mas claramente não eram pessoas. Quase como homens de preto, pareciam estar usando ternos pretos ou capas. Todos eram homens brancos, com carecas, mas sem traços discerníveis no rosto ou no corpo. Para ser honesto, não sei se eram homens, não sei se eram humanos, mas tinham pele pálida e sem cabelo. Saímos voando daquele estacionamento e falamos sobre isso o caminho todo para casa. Decidimos encerrar a noite e cada um foi para o seu lado depois disso. Todo mundo fala, aquela floresta é assombrada, como se não fosse nada, mas aquela noite está gravada na minha mente para sempre. Era verão de 2002 quando o seguinte aconteceu. Desde que nasci, sempre fui sujeito a coisas estranhas acontecendo em nossa casa, mas foi só quando nossa família se mudou para um conhecido complexo de apartamentos que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu acabaria vendo algo que me marcaria e assombraria meus pensamentos até hoje. O que quer que fosse naquele apartamento era maligno e obcecado em me torturar, mais do que qualquer outra pessoa da minha família. Sua presença ficava cada vez mais forte com o passar do tempo. Eu explicava aos meus pais e minha irmã o que eu via ou ouvia e parecia que ninguém nunca acreditava em mim, até que coisas estranhas começaram a acontecer com eles. Uma vez,
Acordei por volta das 4 da manhã e a lua estava tão brilhante que a luz azulada iluminava o quarto que eu e minha irmã dividíamos na época. Acordei com o som da maçaneta da porta dos meus pais sacudindo violentamente no corredor. Meu primeiro instinto foi perguntar: "Tá tudo bem, pai?" Não houve resposta e a maçaneta parou de sacudir na porta do quarto dos meus pais. Eu soube instantaneamente que havia alguém em nossa casa. Inclinei-me e olhei para o corredor da minha cama e vi uma sombra de uns 2 metros de altura parada no meio do corredor. Observação importante: ninguém na minha família tem mais de 1,70 m de altura. O pânico e o medo tomaram conta de mim, pensando que estávamos sendo roubados, e tudo o que conseguia pensar era: é assim que eu morro. Movi-me lentamente de volta para minha cama, me escondendo sob as cobertas, e sussurrei o nome da minha irmã tentando acordá-la. Minha irmã perguntou em voz alta do outro lado do quarto: "O que foi? Eu estou dormindo." Eu sussurrei de volta: "Shh, tem alguém no corredor." Silêncio. Minha irmã tinha voltado a dormir. Espiei de volta para o corredor e vi aquela coisa se escondendo ao lado da parede, como se estivesse tentando não ser vista. Eu podia ver seu peito subindo e descendo como se estivesse respirando pesadamente. Outra coisa que notei foi como seus dedos eram estranhamente longos. Nunca senti tanto medo no corpo como naquele momento, temendo pela vida da minha família. Eu não fazia ideia do que estava vendo. Acordei minha irmã novamente porque, claro, quando você fica com medo, a sensação imediata de ter que usar o banheiro aparece. Minha irmã, grogue e meio adormecida, me seguiu para esperar do lado de fora do banheiro, já que eu estava paralisado de medo. Enquanto eu lavava as mãos, pude ouvir minha irmã voltando para o quarto. Sequei rapidamente as mãos, apaguei as luzes e comecei a andar rápido pelo corredor de volta ao quarto. Imediatamente ouvi passos correndo ficando mais altos e rápidos atrás de mim. Corri, fechei a porta, travei e pulei na cama. Minha irmã me perguntou se eu estava bem, pois podia ver como eu estava nervoso. Nós tentamos ignorar tudo isso como se estivéssemos meio adormecidos e começamos a fechar os olhos. Foi quando ambos acordamos com o som da porta sacudindo violentamente, como se o que estivesse atrás dela quisesse entrar e não parasse por nada. A porta de repente parou de sacudir. O silêncio encheu o quarto. Perguntei à minha irmã: "Você ouviu isso?" Ela respondeu nervosa: "Sim." Eu corri e bati na parede com os punhos o mais forte que pude, gritando por ajuda. Pude ouvir meu pai saindo da cama freneticamente e correndo até a porta do nosso quarto, batendo e perguntando se estava tudo bem. Explicamos ao meu pai o que tinha acontecido e ele verificou por toda parte e não encontrou ninguém no apartamento. Todas as janelas e portas estavam trancadas por dentro. Até hoje, a imagem do que vi ainda me assombra. Aquele lugar era maligno. Mudou nossa família para pior, e a sensação de pavor e depressão enchia as paredes daquele apartamento como nunca antes. Eu realmente não sei o que vi naquele dia, mas estou feliz que isso nunca mais aconteceu comigo ou com minha família. Antes dos meus pais se divorciarem, minha mãe e eu morávamos no México com meu pai e meus avós. Realmente não tenho ideia de quão antigo era esse lugar. Pelo que sei, a família do meu avô possuía a terra de toda essa área da cidade há gerações. Era uma fazenda e depois eles começaram a dividir a terra entre eles. Alguns venderam sua parte e outros ficaram. Então, a casa em si era uma espécie de combinação de alguns prédios bem antigos e alguns mais novos. De qualquer forma, quando eu tinha cerca de 5 anos, comecei a acordar minha mãe no meio da noite e dizer a ela que havia uma menina no meu quarto e que ela não me deixava dormir. Minha mãe obviamente atribuiu isso a pesadelos, ou talvez a algum filme assustador que eu tenha assistido, e agora estava enfrentando as consequências. Ela me deixou ficar com eles pela noite, mas achou estranho o fato de eu continuar fazendo isso. Ela diz que eu sempre parecia mais irritado do que assustado, então ela começou a duvidar que fossem pesadelos. Para contextualizar, minha mãe é uma grande cética e bastante sensata.
Então fantasmas não estavam na mente dela. Meu pai era o crente entre os dois, devido a todas as coisas que ele tinha visto e experimentado crescendo naquela casa. Então ele insistia que não eram pesadelos ou filmes assustadores. Meus pais tinham um sofá-cama no quarto deles e decidiram me deixar dormir lá até eu conseguir voltar para o meu quarto. Mas toda vez que eu tentava dormir lá de novo, acabava no quarto dos meus pais. Minha mãe me perguntou como era a menina, e eu a descrevi como um pouco mais velha do que eu, com cabelo escuro e longo que cobria o rosto e usando um vestido branco. Eu disse que ela me acordava para brincar comigo, e se eu recusasse, ela ficava violenta ou me mostrava o rosto, que eu dizia estar apodrecendo. Minha mãe pensou que talvez minha irmã tivesse me feito assistir o chamado com ela, mas eu insisti que a menina era real, e minha irmã negou ter me deixado assistir a esse filme. Isso continuou até uma noite em que minha mãe acordou ao ouvir a voz de uma menina e pensou que eu devia estar tendo um pesadelo. Ela disse que olhou para onde eu estava e me viu ainda dormindo até que uma sombra passou por mim. E de repente, eu estava sendo puxado pela frente da minha camisa para uma posição sentada. Acordei gritando, com minha mãe correndo para mim e meu pai levantando furioso para chamar minha avó. Tudo praticamente parou quando minha avó chamou um padre e começou a deixar rosários e ícones da Virgem Maria debaixo do meu travesseiro. Muito parecido com um filme de terror, mas também longe de ser a última coisa estranha a acontecer naquela casa. Por anos, meu avô nos contou que há dinheiro enterrado debaixo da casa. É uma história muito comum no México, e junto com ela, existe a superstição de que apenas a pessoa que está sendo mostrada onde está o dinheiro pode pegá-lo, enquanto outros dizem que quem o encontrar morrerá. Meu avô, obviamente, é constantemente assediado pelo espírito de uma mulher que lhe diz onde está o dinheiro. Minha mãe costumava brincar com ele dizendo que ele já tinha vivido o suficiente e que deveria pensar na herança dos netos. Meu avô era bem-humorado sobre as piadas da minha mãe, mas o que ele nos contou parece realmente assustador. Ele era constantemente puxado da cama, acordado no meio da noite, rolando na cama apenas para ver algo olhando para ele no escuro. Ele até teve muitos sonhos com uma mulher oferecendo dizer onde estava o dinheiro em troca de 3 missas em uma igreja específica. Às vezes, ela lhe oferecia a mão, mas sempre a cobria com o vestido, o que deixava meu avô desconfiado. Meu avô parecia concordar no início, enviando minha avó para solicitar as 2 primeiras missas, mas quando ela foi solicitar a terceira, o padre recusou a menos que meu avô falasse com ele. Meu avô não quis por algum motivo, então a terceira missa nunca aconteceu. Ele também dizia que às vezes via um ponto específico no chão brilhando, mas se recusava a dizer exatamente onde. Sempre que conto essas histórias, as pessoas acham que estou apenas repetindo um filme de terror, o que eu acho compreensível. Tenho muitas outras histórias dos meus primos, minha irmã, minha mãe e meu pai, todos com outros acontecimentos parecidos. Minha família mora em uma casa grande em uma vila na Alemanha. Eu moro no sótão, que foi convertido em um apartamento. Meu próprio apartamento, em outras palavras. Um andar acima dos meus pais. No entanto, como temos uma família tão grande, precisamos de espaço para armazenamento. Por isso, há uma pequena porta, na altura da cintura, no meu apartamento que leva ao novo sótão. É apenas uma parte do antigo sótão que não foi convertida. Tenho um irmão que morou neste apartamento antes de mim, mas ele já se mudou. Também tenho uma irmã que não mora mais na casa. Meu apartamento não é grande. Um quarto, um banheiro pequeno e uma sala que serve como cozinha e espaço de trabalho. Mas o que eu tenho é um pequeno terraço no telhado. É quase menor do que o banheiro, mas está lá e eu adoro. Esses detalhes são importantes para entender o resto da minha história. Sou um jovem relativamente introvertido de 21 anos e tenho muitos problemas de saúde. Tenho um número incrível de alergias e intolerâncias e, por exemplo, tenho problemas há anos para atingir um peso saudável com o qual eu me sentiria feliz. Estou morando no apartamento acima dos meus pais há cerca de 2 anos e meio. Primeiro de tudo, eu não bebo álcool, não fumo e certamente não uso drogas.
Leio muito, estudo cinema, meu curso principal, de casa através de uma universidade à distância, assisto a séries de TV e passeio com meu cachorro. Essa era basicamente a minha rotina diária. Eu não fazia muito mais do que isso. Começou há cerca de 1 ano, quando coisas realmente estranhas começaram a acontecer aqui. Acho que começou com um cheiro estranho. Como mencionei, não fumo, mas reconheço o cheiro de cigarros e outras coisas. De vez em quando, eu chegava em casa e sentia um cheiro forte de cigarro. Achei que não fosse nada incomum, considerando que meus pais são fumantes compulsivos. Mas eles sabem como me sinto sobre isso e só fumam lá fora por respeito a mim. Temos um relacionamento muito bom e sei que eles nunca fumariam no meu apartamento. No entanto, o cheiro se tornou mais frequente. Então, pensei que poderia ter um incêndio elétrico em algum lugar ou algo assim. Eu não tinha ideia, mas não encontrei nada, embora tenha procurado em todos os lugares. Eventualmente, começou a cheirar a outras coisas também. Não com tanta frequência quanto a cigarro, mas definitivamente a outra coisa. Acho que meu fantasma percebeu que eu não gostava do cheiro, porque então parou, pelo menos dentro de casa. Desde então, a cada 2 dias, mais ou menos, meu terraço cheira a cigarro, como se a fumaça ainda estivesse no ar e os cigarros tivessem sido apagados recentemente. O que começou em seguida foi um cheiro de desodorante. Nem mesmo o meu desodorante, o meu cheiro é diferente, mas definitivamente era um desodorante masculino. Então, tudo aconteceu muito rapidamente. Essas coisas não aconteceram uma após a outra, mas ocasionalmente no meio da minha rotina diária. Então, não é como se eu só experimentasse momentos como esses. Certos alimentos começaram a desaparecer. Por exemplo, a maionese. Eu compartilho a geladeira com meus pais porque não faz sentido comprar uma geladeira só para mim agora, nessa parte da minha vida, quando meus pais têm uma enorme no andar de baixo. Minha mãe sugeriu que talvez eu não tivesse comprado nenhuma maionese e apenas pensasse que tinha. Mas eu tinha certeza de que a tinha comprado. E todos aqui odeiam maionese, exceto eu, então ninguém mais a tocaria. No dia seguinte, encontrei a maionese no meu apartamento, em um dos meus armários. Não na geladeira dos meus pais, onde deveria estar. Minhas fatias de peru também desapareceram, e isso realmente me assustou. Encontrei o pacote vazio no sótão, não no meu apartamento, mas atrás daquela pequena porta. Guardo minhas roupas de verão lá durante o inverno, e quando fui pegar uma camisa, lá estava o pacote vazio. Pensei que talvez meu cachorro tivesse pegado, mas como ele conseguiria abrir tanto a geladeira quanto a porta do sótão? Então, pensei que talvez eu estivesse sonâmbulo. O quarto dos meus pais fica diretamente abaixo do meu apartamento, e meu pai é um sono muito leve. Ele ouve todas as vezes que eu vou ao banheiro à noite, porque o chão é muito antigo e rangente. Eu costumava andar durante o sono, mas isso foi há anos, e ele disse que não tinha ouvido nada. Então, também não poderia ser isso. À noite, em 2 ocasiões, ouvi batidas. Não uma batida leve. Era realmente alta e muito rítmica, como se estivesse seguindo um ritmo. Na segunda vez, meu pai, um andar abaixo, até ouviu e pensou que fosse eu. Achei que estava imaginando, mas até meu pai ouviu. Mencionei na mesa de jantar o quanto isso me assustava, e desde então, nunca mais aconteceu. Meu cachorro tem muito medo de tempestades, mas por algum motivo, sempre que há uma tempestade, ele sempre quer entrar no meu apartamento, o que fica diretamente sob o telhado, onde o trovão é ainda mais alto através das claraboias. Achei que talvez ele quisesse subir por minha causa, porque se sente seguro comigo, mas aparentemente não é só isso. Ele quer ir lá em cima mesmo quando eu não estou lá, e estou bem ao lado dele no apartamento dos meus pais. É como se houvesse algo ou alguém lá em cima com quem ele se sentisse ainda mais seguro do que comigo. À noite, ainda gosto de assistir algumas séries. Deito na cama e ligo o Netflix, por exemplo. Muitas vezes, tenho a sensação de que meu braço está sendo tocado. Não realmente tocado. Não sei como explicar melhor, mas era como se um balão estivesse passando sobre os pelos do meu braço. O que realmente me convenceu de que tenho um fantasma foi outro incidente. Eu estava deitado na cama como de costume,
me preparando para assistir a um DVD desta vez. Tenho um Fire TV Stick, então tenho um controle remoto separado para o Netflix, etc. Tive que trocar de controle remoto para o DVD player, mas parece que o fantasma não estava afim do filme. Cerca de 15 minutos após o início do filme, recebi um e-mail de confirmação de compra da Amazon Prime no meu telefone. Dizia que eu tinha assinado o Prime por um mês. Totalmente apavorado, naturalmente pensei que tinha sido hackeado. Mudei minha senha e tudo mais. Então lembrei do Fire TV Stick. Você pode usar o segundo controle remoto para selecionar coisas, mesmo quando não está usando o Fire Stick ativamente na TV. Então, mudei para o Fire Stick e vi que a assinatura havia sido comprada de lá, agora mesmo. E a seleção estava no filme Creed. Não achei muito trágico, considerando que planejava assinar o Prime para assistir ao filme Saltburn 2 dias depois, mas ainda foi intenso. Vi isso como um sinal. Perguntei ao vazio: "Você quer assistir Creed?" E claro, não obtive resposta. Ainda assim, assisti. Agora preciso explicar um pouco. Meu telefone tem um modo de sono. Após as 11 da noite, ele entra em modo de sono, onde, por exemplo, ninguém pode me ligar, exceto meus pais, por exemplo. Isso porque tenho esse medo irracional de adormecer com meu telefone e acidentalmente ligar para alguém porque estou deitado sobre o telefone. Esse seria meu pior pesadelo. Então, é por isso que uso o modo de sono. Mas Creed passou das 11 da noite, e porque eu ainda queria usar o telefone, desativei o modo de sono com o plano de reativá-lo após o filme. Devo ter adormecido porque acordei no meio da noite em pânico e verifiquei meu telefone para ver se tinha ligado para alguém acidentalmente. Afinal, não tinha reativado o modo de sono. Só que o modo de sono estava ativado, mas eu não o ativei. E depois das 11 da noite, você só pode ativá-lo manualmente. Estou firmemente convencido de que meu fantasma ativou o modo de sono, talvez como um agradecimento por assistir a Creed. E desde então, nem mesmo fui tocado no braço enquanto assistia a outra coisa. De alguma forma, fiz amizade com ele. O fantasma também parece estar interessado em mim e nos meus hobbies. Como mencionei, leio muito. E, por exemplo, tenho todos os livros anteriores da série Game of Thrones na minha estante. Um dia, os volumes 3 e 4 foram trocados, e o volume 3 estava ligeiramente fora da prateleira. Ele deve ter tirado, quis ler, ou até leu, e depois colocou de volta incorretamente. Naquela mesma noite, começamos a rever Game of Thrones. Pensei que ele poderia gostar, mas não sei como ele se sentiu. Hoje em dia, adoro esportes e já perdi muito peso. Estou bem a caminho de finalmente ter um corpo com o qual me sinto confortável. Mas nem sempre foi assim. Comecei com Just Dance e, eventualmente, encontrei os halteres antigos do meu irmão. E desde então, as coisas têm melhorado. Treino todos os dias e gosto disso. Não sei porquê, mas sinto que estou sendo observado enquanto faço isso. Não de uma forma assustadora, mas de uma forma de apoio. Como se alguém estivesse torcendo por mim de maneira sutil, se é que isso faz sentido. Ele parece gostar muito de esportes e fitness. Posso imaginar que ele próprio era um ratinho de academia? Como disse, sou muito introvertido. Não costumo expressar minha opinião, mesmo quando isso me ajudaria. Você conhece aquele meme onde uma pessoa introvertida está em um relacionamento com um extrovertido e então reclama em nome deles por ter recebido a comida errada? Era mais ou menos assim para mim. Um domingo, eu estava fora para comer com minha família e recebi o pedido errado. O antigo eu nunca teria dito nada e apenas comido, desde que não fosse perigoso devido às minhas alergias. Mas eu falei, educadamente, mas com firmeza, e apesar das minhas alergias, eu teria ficado perfeitamente bem com isso. Não sei se esse aumento de confiança vem do exercício, mas também tenho essa sensação quieta de que meu fantasma me ajudou a finalmente falar. É como se eu precisasse de uma faísca para começar. Parece que meu irmão também experimentou alguns eventos quando morava neste apartamento. Por exemplo, alguém sempre acendia a luz do banheiro dele. Isso pode parecer normal, mas ele nunca acende a luz do banheiro. Sério, ele até faz xixi à noite sem acender a luz, mas alguém achava muito engraçado acender a luz do banheiro de vez em quando. Acho que ele não gosta muito do meu irmão.
Ou talvez ele apenas goste de pregar peças em geral, mas por algum motivo não em mim, e sou relativamente grato por isso. Minha irmã também teve algo, embora menos perceptível, mas no contexto faz sentido. Embora ela nunca tenha morado neste apartamento, o quarto dela na época era o quarto atual dos meus pais. Então, diretamente abaixo do meu apartamento. Ela me contou uma vez que o estéreo do meu irmão começou a tocar música rock acima dela. Estava super alto, então ela foi até a porta do apartamento e bateu, dizendo ao meu irmão para abaixar um pouco. E ele abaixou. Só que, ao que parece, meu irmão nem estava lá naquela tarde. E então, a minha namorada. Ela mora em algumas cidades de distância, mas toda vez que está no meu apartamento, sente que está sendo observada. Por isso, basicamente nunca ficamos lá quando ela está visitando. Curiosamente, eu nunca sinto isso, exceto quando estou treinando ou minha namorada está aqui. Poucas pessoas sabem dessa história. A maioria pensaria que sou louco. Eu nunca realmente quis compartilhar isso online porque não sabia se o fantasma iria querer isso. Mas esta manhã, acordei e de alguma forma soube que estaria tudo bem. Como se ele tivesse me dado sua permissão. Eu realmente sinto que estou perdendo a cabeça, mas não consigo encontrar nenhuma outra explicação, especialmente para o Prime e a coisa das fatias de peru. E aqui está a questão. Sou um grande fã de uma série de TV sobre fantasmas, então acho que minha mente está projetando a partir disso. Talvez não seja um fantasma, mas há algo. Eu realmente gostaria de saber seu nome, mas realmente não sei como devo descobrir isso. No entanto, espero que ele saiba que é sempre bem-vindo aqui e que é muito bem-vindo para ficar. Mesmo que seja um pensamento bastante assustador ter algum tipo de amigo fantasma. Eu moro em uma área rural em uma estrada de terra com um grande quintal na frente. Há uma garagem a meio caminho da entrada. Ela tem uma luz com sensor de movimento. Toda noite essa luz acende. Isso aconteceu 1000 vezes antes. Normalmente, se eu a vejo acender, desligo as luzes para ver se consigo ver um veado ou coelho, etc. No passado, vi veados, coelhos e, ocasionalmente, o gato do meu vizinho. Bem, hoje à noite a luz acendeu e olhei e não vi nada. Continuei olhando e aos poucos percebi. Não o vi de primeira. Bem na borda da luz, pude ver o que parecia ser uma figura encapuzada. Eu podia vê-la dos ombros para cima. Ela não se moveu nada. Estava completamente estática. Eu podia ver o que parecia ser o contorno perfeito de um capuz, mas seu rosto estava completamente escuro. Fiquei olhando para ela por mais de 1 minuto. Foi quando comecei a ter um sentimento horrível e imediatamente tirei o ventilador da minha janela, fechei, tranquei, fechei a persiana, dando um passo para trás. Depois do choque do que diabos era aquilo, pensei que tinha que ser algo que deixei perto da garagem ou algo do tipo. Seja lá o que fosse, a luz estava batendo perfeitamente nele para enganar meu cérebro e fazer parecer que tinha aquela forma. Pensei como era estúpido ter medo do que claramente não era nada. Isso, ou poderia ser alguém tentando invadir. Então voltei até a janela e movi um pouco a persiana para poder espiar. E claro, ainda estava lá. Não tinha se mexido nada. Mesmo depois de me dizer que não era nada e pensar que era estúpido, estava apavorado pra caramba. Parecia que estava olhando diretamente para mim. Isso continuou até a luz se apagar. Então a coisa óbvia na minha mente era esperar a luz se acender novamente e ver se ainda estava lá. Com certeza eu não queria ir lá fora e acender. Então esperei, esperando que algo a acionasse. Passaram-se algumas horas, e é claro que ela não acendeu. Finalmente saí e fiz ela acender eu mesmo. Não vi nada que pudesse ter causado isso. Voltei para dentro, apaguei as luzes e pensei com certeza que ainda estaria lá. Bem, não estava. Fiquei ali tentando vê-la, mas ela não estava lá. Só consigo pensar em 2 explicações. Ou era uma pessoa ou alucinei. Nunca alucinei, nem tenho qualquer tipo de doença pré-existente que possa levar a isso. Não acho que fosse uma pessoa. Ela não se mexeu 1 centímetro. Isso e eu me afastei por 1 segundo, fechando a persiana. Certamente,
Se fosse uma pessoa naquele ponto, ela teria saído correndo. Ainda estou chocado com isso. Procurei no Google e aparentemente outros já viram uma figura encapuzada. Disseram que tinha 2 metros de altura. Não faço ideia de quanto tinha. Estava tão escuro, e isso era a última coisa na minha mente. Parecia apenas altura humana. Esta é uma história verdadeira, e tenho estado meio obcecado com o que aconteceu lá fora. Tentarei manter o mais breve possível sem deixar de fora nenhum detalhe importante. O tio Jay da minha esposa comprou algumas terras ao norte de Spokane, Washington, com um amigo da família. Eles conseguiram um desconto significativo devido a uma usina de alumínio próxima ter poluído o solo e sido impossível usar a água subterrânea. Eles montaram 2 lotes e cada um tinha um trailer para morar. Jay estava ficando progressivamente mais paranoico, dizendo que pessoas o estavam perseguindo e o observando nas árvores. Cerca de 3 meses morando lá, um homem vagou pela floresta e teve uma interação com Jay, acabando por atacá-lo e quebrar sua mandíbula. Ao ser preso, o homem disse que foi dominado pelo desejo de ver se poderia matá-lo. 2 meses depois, Jay foi assassinado enquanto dormia no sofá do trailer. Kay o encontrou e imediatamente saiu correndo o mais longe que pôde, parando apenas para ligar para a polícia. Havia evidências suficientes de quem fez isso, e eles rapidamente pegaram o assassino, que era um rapaz de 19 anos, que disse que simplesmente queria sua bicicleta. Ele o espancou até a morte com a ferramenta elétrica que estava no chão, próxima a ele, completamente esmagando seu cérebro. Kay agora estava completamente aterrorizado o tempo todo por estar lá sozinho. Ele se mudou para a casa de um membro da família, até que 8 meses depois, acabou sem ter para onde ir e teve que voltar. O medo constante finalmente o convenceu a me convidar com minha esposa grávida a irmos morar com ele. Assim que saí da rodovia e entrei na propriedade, fui dominado pelo medo. Havia pelo menos 200 corvos cobrindo a estrada de terra até a propriedade. Não dormi absolutamente nada naquela primeira noite. Eu olhava para a floresta, procurando a causa desse medo intenso. A energia desse lugar era tão desconfortável, e eu simplesmente assumi que era porque o tio Jay foi morto aqui. Até mesmo os dias eram estranhos. Nunca tive um momento em que não me sentisse observado. Minha esposa e eu sempre tínhamos esse sentimento de medo, especialmente após escurecer. As coisas se normalizaram por um tempo, até que um dia Kay começou a vomitar e se sentir muito tonto o tempo todo. Levei-o ao hospital e eles disseram que ele provavelmente estava bem, talvez fosse apenas uma gripe. Neste ponto, era o aniversário do assassinato de Jay. 3 dias após a data da morte de Jay, Kay sai correndo do trailer gritando que não conseguia respirar, acordando minha esposa e eu. Corremos para ver o que estava errado. Kay entrou em seu carro e acelerou, batendo em uma árvore próxima. Corri até a janela para olhar e vi o medo mais intenso e mais primal que já vi nos olhos de alguém. Ele estava ofegante e segurando o peito. Momentos depois, ele soltou o ar uma última vez e então estava morto. Tentei fazer massagem cardíaca por meia hora até a chegada dos paramédicos. Em 10 de julho, 1 ano e 3 dias depois de nos mudarmos para lá, Jay e Kay estavam ambos mortos. Agora, era apenas eu e minha esposa sozinhos na propriedade. Toda manhã, vivendo com medo e sem entender o que havia acontecido lá. Ainda não sei por que não saímos logo. Um dia, saí para pegar água fresca do tambor que tínhamos para a água. O cheiro, o pior cheiro que já senti. O recipiente de água tinha uma abertura de 1 polegada no topo, e dentro da água havia pedaços de esquilos, como espinhas e cabeças. Eles não apenas caíram lá dentro. Algo teve que tê-los despedaçado antes de colocá-los lá. As noites pioravam cada vez mais. Nunca vi nada, apenas sempre cheio de desconforto e medo intenso. Cresci nas profundezas das montanhas do norte de Idaho, com a cidade mais próxima a 30 milhas de distância. Se você está na floresta, mesmo à noite, não é novidade para mim. Ouvia estrondos e passos todas as noites. Uma noite, minha esposa e eu voltamos para casa
e tivemos o pior sentimento que já senti até agora. Tudo parecia diferente, embora tudo estivesse onde deixamos. Nada parecia no lugar. Olhando em volta, de repente vejo este gato laranja de pelos longos e maltrapilhos sentado em um toco. Os olhos eram muito intensos, quase ardentes, mas não exatamente. Começamos então a ouvir galhos se quebrando, agulhas de pinheiro se esmagando, aparentemente de todas as direções. Eu estava apenas olhando para este gato, quase congelado de medo. De repente, uma voz se manifesta, ecoando pela floresta. Olá, alguém aí? Você pode me ajudar? Ajude-me, ajude-me. De repente, a voz explode dentro da cabine do veículo, como se estivesse parada do lado de fora da minha janela. Ajude-me, você pode me ajudar? Deixando meus ouvidos doendo e zumbindo. Pisei no acelerador e não olhei para trás. Liguei para a polícia quando chegamos à rodovia. Depois, quando eles voltaram depois de verificar por si mesmos, disseram que não havia ninguém por lá. Ninguém estava por perto. Voltei no dia seguinte para pegar nossas coisas. Minha esposa acabou dando à luz no dia seguinte. Nunca mais ficamos lá depois que o bebê nasceu. O que diabos poderia fazer esse tipo de coisa? Eu nunca acreditei no paranormal antes, mas agora não sei como explicar tudo. Estou compartilhando isso para 80% entretenimento e 20% feedback. Isso é completamente verdadeiro. Não sou uma pessoa espiritual. Sou resistente a energias e vibrações, embora acredite que existam outros mais conectados aos arredores do que eu nesse sentido. Sou cético, e com a maioria das coisas paranormais, especialmente. Moro nas montanhas do oeste da Carolina do Norte, na base da cordilheira do Blue Ridge. Morei nas montanhas por alguns anos e detestei lá em cima. Desprezo as florestas com uma paixão ardente. E por puro azar do destino, acabei voltando a morar com meus pais em sua cabana, cercada pelas florestas. A propriedade da minha família se estende por 15 acres de mata. Essas são as florestas onde cresci. Apesar da minha aversão típica à natureza, me sinto bastante seguro nelas. Subi nas árvores, salpiquei no riacho e brinquei com espadas de gravetos quando era criança. Essas florestas são o meu lar, exceto pela área atrás do quintal. Nossa cabana está posicionada no topo de uma colina bastante íngreme, que desce por cerca de meio quilômetro antes de terminar em um riacho na mata. O ponto intermediário entre a casa e o riacho é esse pequeno pedaço de floresta atrás da área cercada ao redor da casa. Sempre fica na sombra, não tem uma vegetação densa, apenas árvores, argila vermelha da Carolina e pilhas de folhas, o de sempre. Mas lá embaixo, sinto algo muito estranho de uma forma que não consigo explicar. Me sinto muito indesejado lá atrás, e não sou o único. Meus pais também evitam, e até nossos animais, passados e presentes, parecem evitar um pouco. Vou listar algumas de minhas experiências que talvez transmitam melhor meu ponto de vista. Quando tinha uns 8 ou 9 anos, em um verão, pensei em tentar acampar no quintal. Armei a barraca da família, carreguei um colchão de ar, um monte de cobertores, o Copper, meu querido cervo de pelúcia, e alguns gibis. Acho que só queria me animar com isso. Mas mesmo antes do sol se pôr, quando minha mãe estava me ajudando a armar minha pequena viagem de acampamento, me senti desconfortável. O caminho sombreado da floresta ao redor do quintal era apenas estranho. Mas eu era uma criança, então pensei, seja o que for, estou a 20 metros da casa, ficarei bem. Para aqueles que estão lendo isso, não fiquei bem. Preparei-me para a noite, fiquei acordado lendo quadrinhos, me sentindo como um lenhador, e mal tinha escurecido quando comecei a ouvir um alto e rítmico som de pisadas na mata atrás do quintal, como se algo grande estivesse andando em círculos ao redor da vegetação rasteira. Não temos ursos na minha região. Além disso, seja lá o que for, definitivamente estava andando em duas pernas. Nunca tentou se aproximar do quintal, mesmo quando eu estava sentado lá com o Copper, só ouvindo. Mal aguentei 1 hora naquela maldita barraca, antes de correr para dentro e me deitar na minha própria cama. Minha mãe é uma jardineira ávida, e um dia
ela decidiu que iria montar 4 ou 5 canteiros elevados no quintal para ervas e vegetais. Isso foi quando eu tinha uns 11 anos, então naturalmente eu fui arrastado para ajudar. Passamos a primeira parte da primavera montando-os e começando-os. Comecei a notar que ambos ficávamos muito nervosos e irritáveis lá atrás. Éramos melhores amigos e nunca brigávamos, mas começamos a nos irritar constantemente levantando esses canteiros malditos. Também notei pela primeira vez que as florestas atrás da casa eram assustadoramente silenciosas. Tocar música ou falar não fazia diferença. Era aquele tipo de silêncio que te sufoca, e é sempre assim lá atrás. Os canteiros realmente prosperaram por um tempo, mas minha mãe sempre me pedia para acompanhá-la quando cuidava deles. Eu achava isso bobo na época. Quando fiquei mais velho, ela me disse que simplesmente não conseguia ficar lá sozinha. Ela esperava até eu voltar da escola para verificar os canteiros, porque se sentia muito desconfortável e indesejada lá embaixo. Eventualmente, abandonamos o projeto. Os canteiros elevados ainda estão lá atrás, apodrecendo na vegetação. Não os chequei desde o ensino médio, e agora tenho 23 anos. Por último, e na minha opinião, o mais assustador, foi quando pedi para minha mãe cortar meu cabelo. Éramos mais pobres na época, então, em vez de ir a um salão, minha mãe me dava cortes de cabelo 2 vezes por mês. Era fim da primavera e calor, então ela sugeriu que cortássemos no quintal para facilitar a limpeza. Eu tinha uns 13 anos na época. Descemos, eu levei um banco e sentei obedientemente enquanto ela cortava meu cabelo. A propósito, minha mãe sempre cortou meu cabelo. Ela é muito boa nisso, nunca comete erros. Isso é importante. Enquanto ela trabalhava e conversávamos, percebi aquela sensação familiar de desconforto. Não éramos bem-vindos lá atrás. As árvores permaneciam imóveis e sombrias, apesar do dia brilhantemente ensolarado. Lembro-me que estava frio, muito frio. Minha mãe terminou meu corte de cabelo e eu sacudi os detritos extras para que ela admirasse seu trabalho. Ela deu a volta na minha frente, inclinou minha cabeça para cá e para lá e disse que estava bom. 3 coisas aconteceram em rápida sucessão. Primeiro, senti um aperto no peito, como se não conseguisse respirar. Foi uma sensação tão estranha que eu simplesmente congelei. Todo o desconforto da atmosfera me pressionou de uma vez. Segundo, minha mãe ficou com essa expressão vazia no rosto. Lembro-me de seu sorriso desaparecendo e seus olhos ficando um pouco vidrados, como se estivesse perdida em pensamento, e então ela estendeu a mão com as tesouras, ainda fazendo essa expressão vazia, e cortou um corte profundo na pele bem em cima do meu olho esquerdo. Eu surtei, pulei do banco e recuei. Ao mesmo tempo, ela parecia se recompor e estava quase chorando. Ela pediu desculpas várias vezes, nem se incomodando em pegar nada enquanto corríamos de volta para a casa para tratar o corte e parar o sangramento. Ainda tenho uma pequena cicatriz ali hoje, e ela nunca se perdoou por isso. Nem mesmo havia cabelo sobre aquele olho. Então, são algumas das muitas experiências estranhas que me fazem evitar o quintal. Agora não desço lá há 7 ou 8 anos, mas agora que estou morando aqui novamente, às vezes olho para o quintal e sinto aquele arrepio estranho de apreensão. Qual é o problema? Por que não nos sentimos bem-vindos em um pedaço de terra de 50 metros quadrados que possuímos? Por que é tão escuro e silencioso o tempo todo? Não faço ideia, mas meus pais e eu apenas contornamos e fingimos que não está lá.